Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Sofia do time de RI da Vect Gestão, tô aqui com o Múcio Matos, sócio, head de crédito, e a gente vai fazer aqui mais uma carta do gestor em relação agora ao primeiro mês inteiro que a gente teve em 2025, mês de janeiro, mais conhecido como um mês um pouco mais parado, mas a gente já começa com um bom resultado, o fundo tá pagando R$ 1 de dividendo, Múcio, conta um pouco pra gente, as movimentações que você tem visto que gerou esse resultado bacana pro fundo. Perfeito. Olá, Sofia. Olá, nossos investidores. Então, a gente pagou referente a janeiro R$ 1 por cota, o que, olhando o deságio que a gente teve de próximo a 42% nas cotas, isso representou um dividend yield de 20% ao ano. Então, é extremamente expressivo. Isso Hum. equivale ali a 165% do CDI líquido de imposto de renda para as pessoas físicas ou 194% do CDI grossapado. E aí, em relação às cotas de emissão, a gente pagou próximo a 97% do CDI líquido de imposto de renda Perfeito. ou 114% do CDI grossapado, né? Acho que essa rentabilidade do mês cheio da carteira, né, diferente do final do mês passado, que a gente teve muitos Do feriados feriados, é. e impactou um pouco na rentabilidade, a gente volta a ter uma rentabilidade de um mês completo dentro do fundo, né? Eh, Foi um mês um pouco mais parado, efetivamente, né? Então, principalmente ali nos casos em que a gente tem eh, decisões judiciais pendentes na recuperação principalmente de Nortagro e o caso do Grupo APR, a gente teve a volta do recesso, né? Que é o fim do recesso forense, né? A volta Uhum, do trabalho do judiciário, sim. mas começa o ano um pouco mais devagar e a gente espera, ao longo aí do mês de fevereiro, nos próximos meses, ter mais evoluções a respeito desses casos em específico. Perfeito. Acho que um ponto importante para ressaltar aqui é a pouca quantidade que a gente tem de caixa no fundo, então um fundo que está extremamente alocado, né, então podendo também gerar, bastante, né, dividendo por estar alocado, enfim. E a gente vê também, essa perspectiva que a gente já tinha de investir em ativos um pouco mais high grade, né, nesses trades que a gente foi fazendo ao longo do ano também rendendo frutos, né. Então isso é tudo fruto de uma estratégia que a gente traçou, cumpriu e agora o investidor, né, e a gente também estamos colhendo o resultado disso, né. Perfeito. As alocações que a gente continua fazendo, elas são alocações no universo de créditos mais high grade, então são créditos com um menor risco. A gente tem aí por volta de 1,5% de caixa no fundo, então as alocações terminam sendo marginais dentro dos ativos que a gente já pré-selecionou. E também o mercado ainda não voltou com as novas emissões aí do ano de Sim. 2025. Então, provavelmente nos próximos meses devem vir novas emissões no mercado e a gente vai alocando ali o caixa que vem entrando das operações, né? Perfeito. Em termos de perspectiva, né, olhar para o futuro do ano de 2025, a gente falou um pouco na nossa gravação do mês passado, em relação ao que a gente pensa para commodities no geral, agro no geral, mas aqui na carta a gente traz um breve, porém importante, alguns parágrafos sobre a questão do trade war e Trump, né. Tem alguma informação que você acha que está aqui que é interessante para os cotistas, que você gostaria de ressaltar? Pois é, vamos lá. Primeiro, acho que a gente lá em dezembro já veio falando um pouco da nossa perspectiva para o agro nesse ano, que a gente acha que vai ser um ano bastante positivo, né, assim, em relação aos anos anteriores que a gente teve, principalmente uma certa estabilização, né, Sim. do que teve de volatilidade ali em relação a preço de insumo, volatilidade no preço da commodity. Então, assim, a gente vai ter uma safra muito grande de soja, está pintando para ser uma das maiores ali da safra histórica, e depois a gente tem uma perspectiva positiva para a segunda safra, que é a safrinha, né, a safra de milho. Então, outros setores dentro do agronegócio continuam indo muito bem, né, os setores de citros, o setor de café, enfim. Então a gente vê eh, o agro se estabilizando com um Uhum. pouco menos de volatilidade. Obviamente, impacta no dia a dia a taxa de juros, né? Isso para todos os setores da economia, não é restrito ao agronegócio. Então, a gente vê aumento da taxa de juros indo para 14%, 15%. Empresas que estão mais alavancadas, elas tendem a sofrer ali, Sim. principalmente com a geração de caixa, né? Que vai basicamente toda para o serviço da dívida. Então, termina que sobra pouco dinheiro para as empresas investirem nos seus crescimentos, né? Então, acho que a gente fica muito atento em relação a isso, por isso a gente já vinha, né, com essa visão de mudar a carteira para um pouco mais high grade. E aí, quer dizer, olhando então, a gente vai ter um ano provavelmente mais estável para o agronegócio do que foram os últimos dois, e aí a gente tem também essa grande discussão que está em voga, que é o Trump Trade, né, essas tarifas que são impostas pelo Trump. A gente já viu ele
ameaçando o México e o Canadá com tarifas e voltando atrás, agora colocando tarifas em setores específicos, como o setor de aço, né? Então, a grande visão que a gente tem aqui é que, no final das contas, isso é para o Trump uma ferramenta de negociação com os países, né? Então, ele usa desse mecanismo tarifário para eventualmente conseguir ali alguma coisa em relação ao que ele quer em Sim, determinadas variáveis que seja. Agora, em relação especificamente ao agronegócio, se a gente pegar o histórico, né, do que foi o mandato dele no passado, onde ele colocou tarifa para a China, teve esse trade war com a China, no final das contas o agronegócio terminou se beneficiando, porque muito dos compradores, né, o comprador chinês que teve, né, não conseguia mais vender para os Estados Unidos, veio comprar grãos do Brasil, então isso causou um prêmio no mercado doméstico em relação, né, às commodities em relação ao que trade no mercado internacional. Então, pode ser que a gente veja isso de novo, eu acho que também dependendo do teor ali das discussões que ele vai impor né, com os outros países, isso também tende a deixar o dólar ali um pouco mais enfraquecido, mas também não vemos muito espaço de apreciação para o real, né? Então ali volta de sim. 5,70, 5,80 é um bom câmbio os exportadores, né? Para o agronegócio de forma geral. Então a gente acha que é daí para o câmbio mais depreciado. A gente também tem uma questão doméstica aqui que a gente Sim. precisa lidar. Então eu acho que tende a ser um cenário mais positivo do que aquele que a gente tinha desenhado, né? Eu estava um pouco mais no ano passado ali. Que bom. Bom, acho que é sempre bom a gente dar para o investidor esse tipo de informação, porque ajuda a contextualizar, a entender como a gente está pensando, enfim, é sempre interessante. Acho que por fim a gente tem a atualização do grupo Safras, né, se você quiser passar brevemente por isso. A gente continua negociando com a companhia a reestruturação, assim como os demais credores da companhia estão em conversas com ele. A companhia contratou recentemente um novo CFO, que teve passagem por grandes empresas aí dentro do agronegócio, inclusive por processo de reestruturação dentro de uma das empresas na carreira dele. Então, acho que a gente está otimista com que dentro dos próximos, talvez aí 60 dias, a gente consiga chegar num acordo com a companhia. E aí, obviamente, a gente vai manter todos os nossos investidores informados pelos nossos canais de comunicação, assim que a gente tiver mais detalhes a respeito da concretização desse plano de reestruturação. Perfeito, Múcio. Bom, acho que é isso, né. Agradecer a todos aqui por mais uma vez estarem conosco. Qualquer dúvida, questionamento, enfim, que vocês tenham, os canais de RI estão à disposição. Múcio, obrigada e até o próximo mês. Obrigado a todos.